De volta com você para continuar aqui o nosso assunto sobre a utilização de luzes e buzina em veículo. Luzes de posição. O que são luzes de posição, hein? São essas luzes, normalmente em veículos de grande porte, são essas luzes que aparecem lá em cima na carroceria e também aqui embaixo, ó. Nos automóveis, a legislação de trânsito considera como luzes de posição esses faroletes que tem aqui na frente, perto do farol mesmo. E também aquelas luzes vermelhas que tem lá na traseira do veículo. Não chega a ser a luz de freio não, tá? Porque a luz de freio também é vermelha, mas é uma luz mais forte. É só aquela luz vermelha que fica acesa ali o tempo todo lá na traseira do carro, quando você vira a primeira chavinha lá no painel, né? Não chega a acender o farol, mas acende só os faroletes. Essas luzinhas bem fraquinhas, elas não têm o objetivo de iluminar a pista, clarear a pista. Se você estiver dirigindo à noite, numa via que não tem iluminação pública, e aí você acender só o farolete, os outros vão te ver, né? Porque vai ver a luzinha lá, mas não vai clarear nada na pista para você, porque é uma luzinha bem fraquinha. Então essas são as luzes de posição. Por isso que elas têm esse nome de luz de posição. Elas não servem para clarear a pista, elas só servem mesmo para os outros te perceber ali, os outros te verem ali. Ele está vendo lá a sua posição, a altura, o tamanho do veículo. E essas luzes elas devem ser utilizadas quando, hein? À noite, quando estiver embarcando ou desembarcando passageiros. Isso é com o veículo imobilizado, tá, gente? Porque tem motorista que encosta o carro ali, para o carro, né? Aí, enquanto ele embarca ou desembarca pessoas, ele desliga totalmente o carro. Isso não é legal, isso não é seguro. A legislação de trânsito exige que você mantenha pelo menos as luzes de posição acesas quando você estiver fazendo carga. Quando você estiver embarcando ou desembarcando passageiros. No carga e descarga também, quer ver? Ó? À noite, em operação de carga e descarga de mercadorias, do mesmo jeito. Assim como você tem que manter a luz de posição acesa enquanto embarca ou desembarca pessoas, quando estiver fazendo operação de carga e descarga, que no caso é de mercadorias ou animais, né? Então tem que manter a luz de posição acesa também. Outra luz que tem no veículo é o pisca-alerta. O pisca-alerta é quando ficam as 4 setas piscando ao mesmo tempo. Normalmente no painel o pisca-alerta vai ser identificado por um botão assim, ó, parecido com esse aqui, ó. O pisca-alerta ele deve ser utilizado quando, hein? Em emergência ou com o veículo imobilizado. E também quando a sinalização da via determinar. O segundo caso é esse aqui, onde fala veículo em situação de emergência ou imobilizado. Então, o que o pessoal fez? Ao longo dos anos, eles vincularam esse emergência com esse imobilizado e começaram a dizer que só pode usar o pisca-alerta quando o veículo estiver em situação de emergência parado. E não é assim. O veículo em situação de emergência em movimento pode usar o pisca-alerta ligado, tá? Então, não tem disso, não. Isso é uma interpretação equivocada, antiga, que o pessoal veio arrastando isso ao longo do tempo. Se o veículo estiver imobilizado, certamente em situações aqui de motivo de força maior, a gente também vai ligar o pisca-alerta, que foi o caso ali da pane, né? Deu uma pane, o veículo quebrou, nós já vimos em outras situações aí. Lembrando que tanto a luz de posição quanto o pisca-alerta, se não forem utilizados conforme o que nós vimos aqui, é infração de trânsito média, tá? 4 pontos e aqui também 4 pontos. Tem motorista que faz o seguinte, ele estaciona aonde não pode e liga o pisca-alerta, né? Tipo assim, estou em situação de emergência. O policial chega lá, vê que você não está em situação de emergência coisíssima nenhuma e te dá 2 multas. Uma porque você estacionou no local proibido e outra porque você ligou o pisca-alerta de forma indevida. Ainda falando sobre luzes de buzina, é quando você pisca os faróis. Esse piscar os faróis pode sim, somente para quê? Como advertência, avisando outros condutores de situações perigosas na pista, ou então quando for ultrapassar alguém que está à sua frente, dá uma piscada de farol para chamar a atenção dele, né? Eu até falei agora há pouco que quando a gente pisca o farol a pessoa não enxerga, a gente tem que dar aquele toque na buzina pedindo passagem. Aqui tem um veículo, né? Acho que vocês conseguem ver na imagem aqui que ele está piscando o farol. Ó. Essa piscada de farol assim, o pessoal costuma utilizar isso para avisar sobre polícia, tá? Tá aqui, ó. O desrespeito a essa norma descaracteriza infração média, ou caracteriza infração média, 4 pontos ao prontuário. Se você for pego piscando farol para avisar sobre fiscalização, polícia, e a polícia ver,
eles vão te dar uma multinha aqui, média 4 pontos. E tem polícia que sabe tem não, né? Polícia, de um modo geral, sabe das coisas. Então, e bota a viatura lá na reta, lá na frente. Tá lá, viatura traseira pro meio do mato ali, vigiando o pessoal naquela reta, que entra fazendo ultrapassagem onde não pode, né? Às vezes é linha contínua. E aí quem passa pelo local, chega lá na frente, depois da curva, pisca farol para quem vem de lá para cá, ficar esperto. Ó, tem polícia lá. Só que a polícia sabe disso. Então eles costumam botar um policial lá depois da curva, escondido também no meio do mato ali, esperando você dar essa piscada de farol para te pegar. Além de, quando você faz isso, você pode estar avisando um bandido, um marginal, alguém que tenha roubado um veículo, alguém que tenha sequestrado uma pessoa. Já vi casos aí, eu tenho vários amigos policiais na área de fiscalização, em que foi feita a abordagem, aí foi ver, o veículo era roubado e o proprietário estava dentro do porta-mala amarrado lá, estava sendo sequestrado, certamente para fazer aquelas transações de PIX, né? Pessoal, faz o PIX aqui, que aí eu te libero, né? Aquele sequestro relâmpago, né? Sequestro rápido, só para limpar mesmo as contas bancárias do cara. Então, sinalizar com esse farol assim, avisando de polícia, errado e perigoso, tá? Como advertência, tem um animal na pista, caiu uma árvore, tem um buraco, tudo bem. Vai ultrapassar, deu uma piscada de farol, quer passar o cara? Também tudo bem. Fora isso, não. E agora falando de veículos de propulsão humana e tração animal. Esses veículos de propulsão humana e também de tração animal, eles têm o seu trânsito regulamentado pelo município. Município. O órgão de trânsito municipal. Olha para mim aqui. O ciclomotor, aquela cinquentinha, era controlada pelo município. Hoje não é mais, é pelo Estado mesmo. Código de Trânsito Brasileiro e vai. Só esses dois tipos de veículos aqui é que podem ser regulamentados. O trânsito deles pode ser regulamentado pelo município. O resto é tudo pelo Código de Trânsito Brasileiro, tá? Então vocês estão vendo aqui na tela, estão vendo aqui uma bicicleta, uma espécie de triciclo, né? Onde tem duas pessoas ali, certamente 2 turistas sentados, curtindo a paisagem. E tem a pessoa aqui, né, o ser humano, por isso que se chama de propulsão humana, pedalando para dar o passeio aqui com os 2 turistas. Certamente depois ele vai ser remunerado por isso, se já não foi, né? E aqui o animal. Aí você tem aqui também a charrete, aqui nesse caso aqui é charrete, que é para transporte de pessoa. Tem também aquela carroça, que é para transporte de carga, né? Veículo de tração animal. Só lembrando, que na sua prova perguntou, esses veículos, propulsão humana e tração animal, quem regulamenta é o município. O município pode, inclusive, estabelecer placa para esses veículos, placa precisa de emplacar, licença para esses veículos poderem circular, e ali já determina que determinadas avenidas não pode, porque é perigoso, que se pegar vai multar, vai recolher o veículo. Enfim, essa regulamentação cabe ao município, mas somente veículos de propulsão humana e tração animal. Vocês já estão remediados quanto a isso aí, né? O trânsito de animais. Os animais, quando em rebanhos, ou seja, um grupo de animais, né, deverão ser conduzidos em grupos pequenos e junto ao bordo da pista. Você tem lá 100 cabeças de gado para transitar com ela na via, até pode, né, mas ela tem que ser monitorada, tem que ter ali o seu guia, e grupos pequenos, que se você soltar aquelas 100 cabeças de gado lá na pista, o troço vai complicar, pode inclusive botar o trânsito em risco aí. O trânsito de veículos de tração animal. Quando o veículo for de tração animal, carroça, charrete, elas deverão ser conduzidas pela direita da via, tá? Ou seja, respeitando mão de direção igual aos outros veículos mesmo. Aqui a gente tem um automóvel indo para lá e tem uma carroça aqui vindo na contramão pelo acostamento. Está errado, tá? Isso aqui está errado. Quando o município resolve regulamentar, pode dar problema para esse condutor aqui. Junto à guia da calçada, ou seja, junto ao meio-fio, ou pelo acostamento, mas mantendo a direita da via. Esse aqui está vindo pelo acostamento, tudo bem, é pelo acostamento mesmo, só que tem que ser no mesmo sentido do fluxo. Ciclomotores, que são as cinquentinhas, né? As cinquentinhas. Os ciclomotores devem ser conduzidos no centro da faixa mais à direita da pista de rolamento. Aqui nós temos uma pista com 3 faixas. Faixa da esquerda, faixa do meio, faixa da direita. Aonde é que o ciclomotor tem que se posicionar aqui? Nesse ponto aqui, ó. No meio, exatamente no meio da faixa mais à direita da pista.
Então nós temos a faixa da esquerda, aqui o ciclomotor não pode. Nós temos a faixa do meio, aqui o ciclomotor não pode. Nós temos a faixa da direita, é aqui que o ciclomotor vai circular. E tem que ser no meio dela. Deixa eu ver se eu pego um pincel aqui, ó, no meio certinho aqui, ó. Tá? No meio. Deixa eu mudar isso aqui, peraí. Aqui. E vamos usar lá a minha caneta amarela, ó. Faixa da esquerda, faixa do meio e faixa da direita. Preste atenção. Quando essa faixa da direita for de circulação exclusiva de um determinado tipo de veículo, por exemplo, vamos supor que aqui tem aquela placa de regulamentação, né, circular, com um caminhão desenhado aqui dentro, né, um caminhão, vou colocar um C aqui de caminhão. O editor depois me ajuda a jogar a plaquinha aí, ó, circulação exclusiva de caminhões. Se essa faixa aqui é de circulação exclusiva de caminhões, o ciclomotor não vai poder transitar nela, confere? Então, onde é que o ciclomotor vai transitar? Aqui. Aqui, na faixa adjacente à da direita. O que é? Como é que é mesmo, professor? Repete isso aí, como é que é o nome? Adjacente. Adjacente. Ou seja, é a faixa que está coladinha naquela da direita ali. Então isso cai em prova. O Detran costuma colocar lá, se a faixa da direita for de circulação exclusiva de outro tipo de veículo, ou seja, não pode andar ali o ciclomotor, então o ciclomotor vai andar no meio da faixa adjacente àquela da direita. E lembrando sempre que é proibido o trânsito de ciclomotores nas vias de trânsito rápido e também nas rodovias, exceto esse aqui, que é o exceto se houver acostamento. Então a regra é simples. Ciclomotor pode transitar em rodovia? Não. Pode transitar em via de trânsito rápido? Não. Se ele for pego conduzindo aí na rodovia, na via de trânsito rápido, infração de trânsito média, 4 pontos. 4 pontos no prontuário. Mas, se essa via de trânsito rápido ou essa rodovia tiver acostamento, aí tudo bem. Aí pode. E o ciclomotor vai transitar pelo acostamento. A cinquentinha vai transitar pelo acostamento. Aí vocês me perguntam, professor, peraí, não entendi nada. Acostamento? Acostamento não pode transitar no acostamento, não. Ciclomotor pode. Bicicleta pode. Veículo de tração animal pode. O ciclomotor ele não pode transitar na pista. No acostamento ele pode. Lembrando, reforço aqui a regra. Rodovia e via de trânsito rápido? Não pode transitar. Mas se tiver acostamento, aí tudo bem. Se não tiver acostamento e ele for encontrado dirigindo, ali infração média, vocês já viram isso. Ciclovia ou ciclofaixa. Ciclovia é uma via por onde anda a bicicleta. Ciclofaixa é uma faixa por onde anda bicicleta. As bicicletas devem circular no mesmo sentido dos veículos. Bicicleta é veículo. Ela precisa respeitar mão de direção. E ela vai andar junto ao bordo da pista. O que é bordo? É a beirada da pista, o meio-fio ou a linha de bordo. Está vendo aqui nessa ilustração aqui, ó? Essa linha branquinha aqui, ó, é a que margeia a pista. Ela é chamada de linha de bordo. Linha de bordo. Logo depois da linha de bordo tem o meio-fio. Aqui está o meio-fio, ó. Então a bicicleta ela vai andar aqui, junto à linha de bordo, junto ao bordo da via. E mantendo a mesma direção do fluxo dos demais veículos. Está vendo esse veículo vermelho aqui? Ele está fazendo errado. Ele está forçando a passagem aqui entre o ciclista e esse outro carro azul. Nesse caso, ele está deixando de manter aquela distância lateral de segurança de 1,5 m e está cometendo aqui uma infração de trânsito média, tomando 4 pontos aí no prontuário. Tá? Não pode. Ele aqui deveria fazer o quê? Esperar o azul adiantar um pouco mais e vir para a faixa do meio para ele poder passar bem longe do ciclista. Só poderão circular, as bicicletas, né? Só podem circular sobre os passeios quando for autorizado, tá, gente? E como é que autoriza? Por meio de sinalização. Quem que faz isso? O órgão competente, o órgão que administra a via, normalmente o órgão de trânsito municipal. Cadê a sinalização? Está aqui, ó. Aqui, ó. A sinalização aqui, ó. Trânsito compartilhado, ó. Aqui circulação, né? Circulação compartilhada entre ciclistas e pedestres. Como é que eu sei que aqui é circulação e não trânsito? Lembra que nós vimos lá na parte de sinalização? Eu sei que é circulação porque a placa é circular. Então é circulação. Eita, macetes que ajudem.
circulação compartilhada entre ciclistas e pedestres. Veja que o pedestre aqui está circulando sobre a calçada, no mesmo lugar onde o pedestre, não, o ciclista, né? Está transitando sobre a calçada, no mesmo lugar onde os pedestres estão. Nesse caso, pode, porque tem aqui a placa permitindo. Os condutores devem manter distância de 1,5 m ao passar por ciclistas, nós já aprendemos isso. Se não respeitar isso, é infração média, 4 pontos. E o ciclista, empurrando a bicicleta, equipara-se a um pedestre, tanto em direitos quanto deveres. Então, muito simples. Se o ciclista desceu da bicicleta e está empurrando, pronto, a partir dali ele torna-se um pedestre. Ele não é mais um ciclista. Aí ele pode passar sobre a calçada, em cima da faixa pedestre. Ele vai ter todas as prerrogativas que um pedestre. Subiu na bicicleta, aí ele já volta a ser um ciclista. Então ele tem que respeitar o trânsito como qualquer outro veículo. Pedestres agora. Os pedestres, ao circularem pelas vias, pedestres também têm deveres, tá, gente? For em trechos urbanos, que é dentro da cidade, ele tem que circular pela calçada ou passeio. Lógico, né, gente? Calçada ou passeio. Ok, esse aqui tá bacaninha. Apareceu o sinalzinho de ok aqui, ó. Ok, ó. O sinalzinho de joia, ó. Viu aqui? Beleza. Ok, esse aqui tá bonitinho, direitinho. Ou, diz também que ele pode andar em fila. Fila quer dizer um atrás do outro, não um do lado do outro, não, tá? Pelos bordos da pista. Você já sabe o que é bordo da pista, né? Falamos agora há pouco. Quando não existir passeio ou calçada. Bom, ele quer andar na calçada, mas não tem, ó, não existe. Então ele vai fazer o quê? Vai andar em fila, um atrás do outro, pelo bordo da pista. Tá vendo esse bacana aqui? Olha ele no meio da rua, no meio do cruzamento, e o pessoal tudo louco com ele aqui. Ó. Como é que faz o sinalzinho para ele? Esse aqui é sinalzinho de negativo, né? Ó, negativo para ele. Nas vias rurais é fora da cidade. Sem acostamento, se tiver acostamento, ele vai circular pelo acostamento, né? Sem acostamento, que é o caso dessa ilustração aqui, ó. Nós temos uma rodovia é via rural, né, gente? Que ela está fora da cidade. Você está vendo casa aqui? Não tem casa aqui, não. Isso aqui é roça. Só, no caso, não é uma estrada, porque a estrada ela não tem asfalto. Quando tem asfalto, a gente chama de rodovia. Então, aqui, ó, não tem acostamento. Cadê o acostamento? Não tem. Não tem. Essa pista aqui não tem acostamento. Então, ele vai andar em fila, pelo bordo da via, em sentido contrário ao dos veículos. Está vendo aqui? Ele está fazendo tudo errado, né? Ele está fazendo no mesmo sentido do veículo. Ó. Não pode. O pedestre, quando ele estiver transitando por rodovia, que não tem acostamento, ele tem que andar em sentido contrário ao dos veículos. Se tiver acostamento, ele pode ficar livre. Pode andar na direção que ele quiser, para lá e para cá. Agora, não tem acostamento, ó, sem acostamento, ele tem que vir em sentido contrário ao dos veículos. Ele tinha que estar andando do outro lado da rua aqui, ó, da rodovia, né? Por que ele tem que fazer isso, gente? Porque ele fica de frente para o fluxo, né? Aqui, ó, aqui o veículo vem de lá para cá, ele está vendo o veículo. Agora imagina aqui onde ele está. O veículo vem pelas costas dele, ó. Perigosíssimo, não pode fazer isso não. Até porque ele nem está andando, está no cantinho assim, né? Perigoso isso. Lembrando que o pedestre, quando desobedece à legislação de trânsito, ele vai tomar uma multa leve. Vai tomar não, porque o CONTRAN não regulamentou isso, né? Mas o Código de Trânsito Brasileiro prevê uma multa leve em 50% do seu valor. Uma multa leve, hoje, ela vale R$ 88,38. R$ 88,38. Esse 38 aqui ficou horroroso, deixa eu fazer ele de novo. Espera aí. R$ 88,38. 50% disso aqui vai ser o quê? R$ 44,19. Essa aqui seria o valor da multa do pedestre, né? O código até prevê, o CTB prevê. Mas o CONTRAN até hoje não regulamentou, não tem como aplicar. Então aqui, ó o sinalzinho aqui embaixo, aqui, ó, negativo para esse pedestre aqui, está fazendo errado. Os pedestres, ao circular pelas vias, devem fazer o que ainda, hein? Atravessar na faixa própria, que é igual esse aqui está fazendo, ó. Só que esse bacana aqui, olha o pensamento dele, ele está achando que ele está num tapete vermelho. Gente, cuidado. Tem gente que pensa assim, eu estou na faixa de pedestre, ninguém vai me atropelar. Atropela, não dá bobeira não. Eu sei que a razão é sua, o direito é seu, mas é melhor
manter a segurança, né? Manter ali a sua integridade física. Melhor ser feliz do que ter razão, né? Ou, aqui ainda fala, ou se não tiver faixa pedestre, ele vai atravessar em sentido perpendicular ao eixo da pista, se não houver faixa, né? Que é o que eu falei aqui. Nós temos aqui dois pedestres, ó, um aqui e outro aqui. Vamos botar aqui pedestre 1, pedestre 2. O atravessar de forma perpendicular ao eixo, cadê o eixo? O eixo da pista é o meio da pista. Está vendo essa linha branca aqui? Isso aqui é o eixo da pista. Para atravessar de maneira correta, eu tenho que ir em direção ao eixo da pista, igual a setinha amarela está mostrando aqui. Ó. Isso é atravessar de forma perpendicular. Agora, tem gente que atravessa assim, ó. Olha aqui, ó, igual a linha vermelha aqui. Ó. Viu? Isso aqui é atravessar de forma diagonal. Isso é errado. Errado. Eu queria aquela mãozinha, né, do negativo apontando para baixo aqui agora. Isso aqui é errado. Não pode. Diagonal, não. Porque a pessoa permanece por muito tempo na pista. Olha o trajeto dessa linha vermelha aqui e olha o trajeto dessa linha amarela. Qual das duas que a pessoa vai permanecer por menos tempo na pista? A amarela aqui, né? Que é a perpendicular. Essa aqui é a certa. E é perpendicular ao eixo da via. O eixo da via é essa linha branca aqui. A gente vai em direção ao eixo da via até atravessar do lado de lá. Essa vermelha aqui, diagonal, não. É errado. Motocicletas e similares. Para conduzir esses veículos, o condutor deve fazer o quê? Usar capacete, claro, com viseira ou óculos de proteção. Se você pilotar uma motocicleta ou transportar alguém na motocicleta sem capacete, é uma infração gravíssima e ainda dá suspensão do direito de dirigir, tá? Tanto carregar alguém sem capacete, quanto você estiver sem capacete. Agora, se está com capacete, mas a viseira está aberta, aí é uma infração média. Isso vale tanto para o condutor quanto para o passageiro. Se os dois estiverem com a viseira aberta, vão ser 2 multas, tá, gente? Da mesma forma o capacete. Se os dois estiverem sem capacete, vão ser 2 multas. E aqui fala, ou óculos. Por que óculos? Porque tem aquele óculos próprio para andar de moto. Esse que vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui. Isso aqui é óculos próprio para andar de moto. Não é esse óculos de grau que você usa aí não, tá? Isso aí não. Isso aí não substitui viseira, não. Tá? Tem que ser o óculos próprio para andar de moto. Tem que segurar o guidão com as 2 mãos. Obviamente, lembrando que você pode tirar uma mão do guidão quando você quiser sinalizar com o braço, né? Que vai dobrar a esquerda, dobrar a direita, diminuir ou parar. E utilizando o vestuário adequado. O não utilizar vestuário adequado seria uma infração gravíssima com suspensão do direito de dirigir. Mas vocês estão vendo escrito aqui embaixo, ó, ainda não regulamentado. Consta a infração no Código de Trânsito Brasileiro, está lá no artigo 244, inciso 1, mas o Conselho Nacional de Trânsito até hoje não regulamentou que vestuário é esse. Porque quando fala vestuário adequado, tem que especificar. É uma jaqueta de couro, uma jaqueta soft, qualquer camisa de manga comprida, tem que ser bermuda, tem que ser calça própria para andar de moto. Como é que é? Como é que é? Que adequado é esse? O CONTRAN até hoje não regulamentou. Então olha para mim aqui. Se perguntar na sua prova qual a infração por conduzir uma motocicleta sem o vestuário adequado, você vai falar que é gravíssima e dá suspensão do direito de dirigir. Agora, se perguntar qual é o vestuário adequado, você não tem como responder porque o CONTRAN até hoje não regulamentou. Então, o que acontece? Na prática, estou falando prática, para a prova teórica, você já sabe qual é a resposta. Mas na prática, não tem como essa multa ser aplicada. Porque como é que o policial vai falar, você está de bermuda, eu vou te multar, mas onde que está escrito que de bermuda não pode? Entendeu? O Código de Trânsito criou a infração e passou a bola para o Conselho Nacional de Trânsito. Ô, CONTRAN, regulamenta aí como é que é essa vestimenta. E até hoje o CONTRAN não regulamentou. Nós estamos em 2023, talvez 2024, não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo aqui. E até hoje, 25 anos, não deu tempo do CONTRAN regulamentar, né? Até hoje. É uma vergonha. Do jeito que está, a pessoa pode pilotar só de bermuda e capacete. Só de bermuda e capacete. Sem uma calça, sem camisa, descalço. Aí virou a casa da mãe Joana. O curioso é que se ele pilotar de chinelo, aí dá infração de trânsito. Não pode, porque o chinelo é calçado que não se firma aos pés ou compromete a utilização dos pedais ali, né, de freio e de mudança de marcha.
Aí existe infração para isso, infração média. Agora, descalço não tem problema. Ele não pode ir de chinelo, mas descalço pode. Curioso, né? Motocicletas e similares. Os passageiros desses veículos só podem ser transportados em sidecar. O que é sidecar? É carro lateral. Isso aqui é o americanizar a língua portuguesa, né? Car é carro. Carro. Side é lateral. Lateral. Sidecar, carro lateral. Aí fizeram uma palavra só, viram? Mas é a mesma coisa. Esse carrinho aqui, acoplado lateralmente aqui a motocicleta, o passageiro pode ser transportado aqui. Ou então, em assento suplementar atrás do condutor. Assento suplementar é esse padrão, né, que a gente conhece. Aqui, ó, vai atrás aqui. Utilizando, obviamente, capacete e vestuário de proteção. O capacete, beleza. A gente já sabe que existe o capacete, que ele tem que ter lá o selo do Inmetro, que ele tem que estar tudo certinho, com a viseira fechada, né? Agora, e o vestuário? Qual que é o vestuário? O CONTRAN não regulamentou. Então, essa segunda aqui só existe no papel mesmo, né? Só na lei. Gente, transportar passageiro de forma diferente dessa que a gente está vendo aqui é infração de trânsito, tá? Não pode. É uma infração gravíssima com suspensão do direito de dirigir. Deixa eu colocar aqui, ó. Gravíssima, mais suspensão do direito de dirigir. Já viu quando a pessoa pega uma criança, às vezes a criança é muito pequenininha, coloca ela aqui em cima do tanque aqui, ó. Pois é. Não pode. Não pode só pelo fato de ser criança, né? Mas vamos supor que faça isso com um adulto. Aí o adulto poderia transportar na moto, né? Mas não vou nem dizer criança, mas a partir dos 10 anos já pode. Vamos falar, não vou nem dizer adulto, né? A partir dos 10 anos pode. Aí coloca essa pessoa aqui, essa criança que é com 10 anos, 11 anos, 12 anos aqui em cima do tanque. Não pode. Só pode em carro lateral ou assento suplementar atrás do condutor. Se for diferente disso, infração gravíssima, suspensão do direito de dirigir. Ainda falando de motocicletas similares, está aqui, ó, transportar menores de 10 anos. Presta atenção, gente, é menor de 10 anos. Com 10 anos não tem problema, está tudo certo. Então, menor de 10 anos em motocicleta, motoneta ou ciclomotor é infração gravíssima, multa de 293, suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo, recolhimento da CNH. E aqui, gente, fala menor de 10 anos ou criança que não tenha condições. Se a criança não estiver em condições de cuidar da sua segurança, também não pode. Eu já vi criança, às vezes, com a perninha quebrada, ou às vezes ela até tem 10 anos, mas tem nanismo, né, que é um problema que impede que a criança cresça naturalmente. Aí ela é muito pequenininha, fraquinha, ela não tem condições. O policial ele vai avaliar isso. Se ele perceber que essa criança é menor de 10 anos, ou então, mesmo tendo 10 anos, não tem condições de ser transportada com segurança na motocicleta, motoneta ou ciclomotor, ele vai autuar. Isso vai dar uma multa gravíssima e suspensão de direito de dirigir, tá? Cinto de segurança agora. O cinto de segurança é obrigatório, claro, né, gente? Para condutor e passageiros, no plural, todos, tá? Em todas as vias do território nacional. Aí começam aquelas perguntas. Lá na roça, professor, preciso usar cinto de segurança? Claro, aqui fala todas as vias do território nacional. Eu estou só dando uma voltinha ali no bairro da minha cidade, ali a 20 km por hora devagarinho, preciso usar cinto de segurança? Claro. Quem está sentado lá no banco de trás, na roça, ou então lá no meu bairro, andando devagarinho, preciso usar cinto de segurança? Claro. Gente, entrou no carro, ligou ele, tem que estar todo mundo com cinto de segurança. Todos com cinto de segurança. Quem está na frente e quem está atrás. A não utilização do cinto de segurança é infração de trânsito grave. A multa é de R$ 195, 5 pontos no prontuário, o veículo fica retido até você colocar o cinto. É uma solução fácil? Sim, só colocar o cinto. Mas tem hora que o veículo está com cinto defeituoso ou coisa do tipo, aí já entra outra multa, que é a falta do equipamento, o equipamento inoperante, e aí vai ficar mais difícil de resolver, né? Perigoso até ter que reter o veículo ali, ou remover, né? Guinchar, levar para o pátio, porque talvez você nem consiga resolver na hora. Lembrando, gente, que no caso da moto, se tiver o condutor sem capacete e o passageiro sem capacete, é uma multa para cada um.
A mesma coisa da viseira. Se tiver o condutor sem viseira, o passageiro sem viseira, é uma multa para cada um. Agora aqui no carro não. Curiosamente, se tiver um sem cinto ou todos sem cinto, só vai ser aplicada uma multa. Uma multa. Eu não quero entrar no mérito, no detalhe, senão vou ter que ficar explicando o detalhe técnico de Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito para você. Mas só quero que você saiba disso. Na moto é uma multa por pessoa sem capacete ou sem viseira. Agora no carro não. É uma multa só para todo mundo. Estava só o motorista sem cinto. Estava todo mundo sem cinto. Uma multinha só, do mesmo jeito. Transporte de crianças. As crianças menores de 10 anos, preste atenção que fala das menores de 10 anos. Com 10 anos está ok, é o mesmo caso da moto. Que não tenham atingido 1,45 m, vejam bem, se ela tiver 10 anos ou 1,45 m, beleza, ela já cumpriu o requisito para poder andar no banco da frente. Agora, se ela for menor de 10 anos e não tiver chegado nesse 1,45 m, ela tem que ser transportada no banco traseiro do veículo. Em dispositivo de retenção, presta atenção nisso aqui, dispositivo de retenção, conforme a sua idade, peso e altura. Exceto, quando é que essa criança menor de 10 anos vai poder ir na frente? Porque aqui está falando que ela tem que ir no banco de trás, né? Quando é que ela vai poder ir na frente? Quando o veículo só tiver banco dianteiro. Imagina, você está numa caminhonetinha que só tem banco na frente. Não tem banco traseiro. Você não vai poder transportar o seu filho ali? Pode. Óbvio que não pode transportar no colo da mãe, né? Tem que transportar ele no cinto. Sendo menor de 10 anos, utilizando dispositivo de retenção ainda. Pode botar ali a cadeirinha lá na frente, prende no cinto de segurança e vai embora. Tranquilo. Outro caso que permite esse menor de 10 anos ir na frente é quando você tem mais crianças que lugares lá no banco de trás. O banco de trás normalmente tem 3 lugares, não é? Aí você está com 4 crianças, igual aqui, ó, no exemplo aqui da ilustração. Vai todo mundo lá atrás e uma vai sem cinto, porque você não pode transportar na frente? Não, gente. Pode levar uma no banco da frente, não tem problema. Agora, presta atenção aqui em mim. Antigamente, quando acontecia um caso desse, da gente ter ali 4 crianças e só tem 3 lugares lá no banco de trás, a gente tinha que escolher aquela de maior estatura para levar na frente. Antigamente era assim. Não é a mais velha, não. É a mais forte, é de maior estatura. Só que isso mudou. Desde 2010 que isso deixou de existir. Então hoje tem 4 crianças, você pode escolher qualquer uma delas. Pode ser menor, se achar que convém, e levar ela na frente. Com dispositivo de retenção, tá, gente? Tem que ter a cadeirinha, assento de elevação, depende da idade dela. Nós já vamos ver qual é o dispositivo adequado para cada uma. O terceiro caso que permite você levar um menor de 10 anos na frente é quando lá no banco de trás só tiver cinto de 2 pontos. Cinto de 2 pontos é aquele que prende só embaixo aqui na barriga. Ele pega daqui até aqui e prende só embaixo aqui na barriga. Ó. Esse cinto ele não é tão seguro igual o cinto de 3 pontos. Está vendo essa ilustração aqui? Ó, 3 pontos. Ó, ele prende aqui em cima, ele prende aqui e ele prende lá do outro lado. Ele é de 3 pontos. Esse cinto de 3 pontos ele é muito mais seguro. Então imagina que você está com uma criança ali para transportar e lá atrás só tem cinto de 2 pontos. Todos os lugares só tem cinto de 2 pontos. Você pode levar a criança no banco da frente porque o cinto de 3 pontos ele é mais seguro. Então está aqui. Esse exceto são as exceções, são os casos em que você pode levar um menor de 10 anos no banco da frente. Já guardamos, né? Quando o veículo só tiver banco dianteiro, quando tiver mais criança do que lugares lá no banco de trás e quando o banco de trás só tiver cinto de 2 pontos. Avançando, agora nós vamos falar desses dispositivos auxiliares de retenção que nós vimos aqui no slide anterior. Está vendo esses dispositivos de retenção aqui? Pois é deles que nós vamos falar agora. Quando a criança acabou de nascer, até ela fazer 1 ano de idade, ela é transportada nesse dispositivo aqui. Ó. Ele é chamado de bebê conforto. Ele deve ser preso no cinto de segurança, ou então no Isofix, que é um dispositivo apropriado para prender o bebê conforto. Esses carros mais novos, todos têm Isofix, tá? Isofix.
O bebê conforto que ele já tem a travinha dele, trava lá no Isofix, fica lindo. Aí você não precisa ficar preocupado em prender no cinto, tá? Mas se o seu carro não tem Isofix, você pode prender o bebê conforto no cinto de segurança lá de trás. Lembrando que o bebê conforto, ele tem que ficar no sentido contrário ao que os outros ocupantes do veículo estão. Por exemplo, o bebê conforto, ele vai olhar para o vidro traseiro do carro. Ele olha para o vidro traseiro. Sacou como é que é? Então, quer dizer, quando ele nascer, até ele fazer 1 ano, ele vai ser transportado no bebê conforto. Ou até fazer 13 quilos. Porque às vezes ele não chegou em 1 ano ainda, mas já está muito grandinho, já passou de 13 quilos. Aí você já pode tirar ele do bebê conforto e levar para o próximo dispositivo, que é a cadeirinha. A cadeirinha, ela vai ser presa também lá atrás, no cinto de segurança, ou no Isofix, se o seu carro tiver Isofix. Só que ela já pode ser colocada no mesmo sentido que todos os ocupantes do veículo. A criança, quando está na cadeirinha, ela não vê o vidro traseiro do carro, ela vê o pai e a mãe dele que estão ali na frente, no banco da frente. Beleza? Ele vai na cadeirinha até os 4 anos de idade. Até os 4 anos. Ou, às vezes ele não chegou em 4 anos, mas ele já chegou lá nos 18 quilos. Acima disso, ele fica muito grande para ir na cadeirinha. Aí a gente já tem que mudar para o próximo dispositivo. Aí talvez você esteja estranhando. O professor aqui está falando que é de 9 a 18. Sendo que lá no bebê conforto era até 13. Significa, meu querido, que se a criança tiver 9 quilos, ela já pode ir na cadeirinha, mesmo não tendo 1 ano de idade. Por quê? Porque o Inmetro, que é o órgão que analisa esses dispositivos e certifica, homologa esse dispositivo, ele está dizendo, uma criança entre 9 e 18 quilos pode ser transportada na cadeirinha que ela vai estar segura. Então, beleza. Entre 9 e 18 quilos é o peso. Entre 1 a 4 anos é a idade. Atendendo um dispositivo ou outro, um requisito ou outro, ela pode ser transportada nesse dispositivo. Agora, passou disso aqui, já tem mais de 4 anos, ou então mais de 18 quilos, já muda para isso aqui. É o assento de elevação. O assento de elevação do mesmo jeito. Ele vai lá atrás, né, porque ele passa o cinto de segurança da criança, igual está no desenho aqui. O que ele faz? Ele apenas eleva a criança. Se você tirar o assento de elevação aqui e colocar a criança sentada no banco, o cinto de segurança vai ficar pegando o pescoço da criança, porque ela ainda é muito pequena para usar o cinto. Então, quando você coloca o assento de elevação, o que ele faz? Ele eleva, ele levanta a criança aqui, leva ela para cima, correto? E com isso você consegue passar o cinto de segurança sem ele ficar pegando no pescoço da criança. O assento de elevação ele é adequado para a criança que já atingiu os 4 anos até ela fazer 7 anos e meio. Na questão do peso, uma criança que tenha entre 15 e 36 quilos, ela está num peso adequado para ser transportada no assento de elevação. E o assento de elevação aqui, ele será utilizado para crianças que tenham menos de 1,45 m. Se ela já tiver 1,45 m, nós já aprendemos que com essa altura ela já pode ir só no cinto. Inclusive no banco da frente, se ela quiser, né? Lembra que nós vimos no slide anterior? Como é que é o slide anterior? Para a criança ir no banco da frente, ela tem que ter 10 anos ou 1,45 metro. 1,45, né? Aqui, 1,45 metro de altura. E por fim, quando a criança já passou dos 7 anos e meio, ela já tem mais de 7 anos e meio, ela não precisa usar esses dispositivos aqui mais não, ela vai usar o cinto. Cinto de segurança no banco traseiro, igual está aqui. Isso enquanto ela tem menos de 10 anos, tá? Quando ela fizer 10 anos, ela vai continuar usando o cinto, só que ela já pode ir no banco da frente, onde ela quiser, não precisa ser no banco traseiro mais. Agora preste atenção. Tá vendo essa criança aqui? O cinto de segurança para ela aqui não é considerado só um cinto de segurança. O cinto de segurança aqui é considerado um dispositivo de retenção. Quando a criança é transportada sem o dispositivo de retenção, a infração é gravíssima, 7 pontos. Isso está lá no artigo 168 do Código de Trânsito Brasileiro. Diferentemente de um adulto. O adulto, por exemplo, ou então uma criança que já tenha mais de 10 anos, né? Se ela estiver sem o cinto, a infração não é gravíssima, a infração é grave.
Então, isso que eu quero que vocês prestem atenção aqui. Pode cair na sua prova e você não pode confundir isso, tá? Uma criança com 10 anos ou maior que isso, né, 12, 15, um adulto, qualquer pessoa que tenha 10 anos ou mais, se tiver sem o cinto, a infração é deixar de usar o cinto. Ela é uma infração grave, 5 pontos no prontuário. Agora, se for uma criança menor de 10 anos, pode ter 9 anos e meio, menor de 10 anos, não fez 10 anos ainda. Ela sem o cinto é considerada como sem o dispositivo de retenção. É como se ela tivesse sem a cadeirinha, sem o bebê conforto, sem o assento de elevação, entendeu? Porque o cinto de segurança para criança menor de 10 anos não é considerado só cinto, ele é considerado um dispositivo de retenção. Então não é infração grave, é infração gravíssima. Está no artigo 168 do Código de Trânsito Brasileiro. Você anotou isso aí, tem certeza, então você não vai errar isso em prova. Vias urbanas. Eu vou dar uma pausa aqui nessa aula e a gente já volta na próxima aula falando aí sobre classificação de vias, velocidades e certamente já entra aí comentando aquelas 30 questões que a gente sempre comenta ao final de cada módulo. Te espero na próxima aula.